mais demora, porque eu tenho muita coisa para ministrar. Gênesis capítulo 19, versículo de número 30. Aí melhorou, viu? Está perfeito agora. Gênesis 19, versículo 30. Depois o pastor Roberto paga uma pizza para você. Gênesis 19, 30. Pastor Roberto e a pastora Sandra. Aliás, pastora Sandra tem o nome mais lindo do mundo, né? Pastora Sandra, não é verdade? Eles estão precisando de netos, né, pastor? Estão precisando de netos, né? Eu percebi, eu fui para a chácara hoje lá. Pô, tem que fazer uma oração forte aí, né, não? Tem que fazer uma oração aí, para Deus abrir. Brincadeira, viu, gente? É brincadeira, depois você não me bate, não. Olha só, Gênesis 19, versículo 30, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Subiu Ló, bota aí no telão, vamos ler no telão. Todo mundo junto, tá? Vamos lá? 1, 2, 3 e subiu Ló de Zoar e habitou no monte e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, diga comigo, caverna. Ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e entrando a primogênita, deitou-se com seu pai, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à menor: eis que ontem à noite me deitei com meu pai, demo-lhes vinho a beber também essa noite, e então entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Tornaram, pois, a dar a seu pai vinho a beber também naquela noite, e levantando-se a menor, deitou-se com ele, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou de Moabe, que é o pai dos moabitas até os dias de hoje. A menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Amim, que é o pai dos amonitas de hoje. Amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, bem forte, bem forte. Feche a sua Bíblia, bote aí no seu lado. E vamos entrar no ringue com Jesus aqui agora. Pode sentar, eu gosto de pregar embaixo. Se os pastores quiserem ficar aqui comigo, vamos ficar. Vamos lá, irmãos. O tema da minha palavra nessa noite é: mudando o meu destino através da honra. Vamos falar juntos? Mudando o meu destino através da honra. Só os atleticanos. Vou perguntar de novo. Só os atleticanos. Amém. Não precisa mais falar nada. Só os atleticanos tá bom. Então, irmãos, agora só os bonitos. Vamos lá? Ó. Tá vendo? Mudando. Eu não vou falar do Cruzeiro, não vou fazer piada com Galo, não, porque eu já sei que o pastor Roberto e a família toda raposinha, né? A única coisa é que a Bíblia diz: cuidado com as raposinhas, só isso, mais nada que eu vou falar, só isso. O resto é com vocês. A Bíblia diz, né? Cuidado com as raposinhas, não fala, irmão? Está na Bíblia. E a Bíblia diz que Deus usou o galo também, porque Pedro era um lambão, varão. Pedro era um crente lambão. Negou Jesus 3 vezes, mas quando o galo cantou, ele converteu na mesma hora.
chorou, chorou amargamente e converteu. Pode você querer ou não querer, mas é a verdade. Oxenta riégua, é ou não é? É, uai. Irmãos, mudando o meu destino através da honra. Vamos para a palavra. Primeiro round. Nós estamos diante de uma história que é uma história trágica. Porque é a história de um pai que termina, Ramon, os seus dias dentro de uma caverna, engravidando as próprias filhas. Eu começo essa palavra perguntando a você, como é que você quer terminar a sua vida? Porque deixa eu dizer uma coisa para essa igreja linda, maravilhosa e ungida. Não é como você começa os seus dias que a sua história vai ser contada. É como você termina a sua vida que a sua história vai ser contada. A vida de Ló e a história de Ló foi um fracasso, porque ele terminou humilhado, derrotado e fracassado dentro de uma caverna, gerando 2 filhos nas próprias filhas. E o mais interessante é que tem alguns detalhes que são interessantes nesse texto. Por exemplo, a Bíblia diz que as filhas de Ló, pastora Sandra, elas disseram assim: vamos ter relações com o nosso pai, porque não há homem na terra. Mentira. Mentira delas. Havia nelas um espírito de Sodoma e Gomorra, um espírito de perversão sexual, porque quando Ló foi sequestrado, só da casa de Abraão foram 318 valentes que foram lá para socorrê-lo e libertá-lo das mãos dos reis. Então, como assim que não havia homem na terra? Havia homem na terra. Você quer outro exemplo muito forte? Como que um pai se deita com a filha e não sabe quando ela se deitou nem quando ela se levantou. No outro dia a mesma coisa, porque ele estava embriagado. Ele estava fora de si. A nossa geração é uma geração que perdeu a identidade, irmãos. Perdeu os valores. Ele estava bêbado, embriagado. E a embriaguez não é simplesmente você encher a cara de álcool, de vinho, de bebida, não. A embriaguez é você estar fora de si. É você perder a noção das coisas. Graças a Deus, Deus começou a mudar a história do Brasil de novo. Eu creio nisso. Quem crê, aplaude e dá glória ao Senhor. Eu estou nessa fé que Deus vai mudar a nossa história. Aí, irmãos, a grande questão é: como que Ló, eu tenho até que horas, para o relógio é endemoniado, né, rapaz? Ele fica olhando para a gente, pastor, e ele não para hora nenhuma, né? Ele fica olhando e dizendo o tempo que a gente tem. Mas é até que horas o culto? Até 8h30, tá ótimo. Então vamos lá. Irmãos, a grande questão que você precisa entender é: como que uma pessoa igual Ló termina os seus dias dentro de uma caverna, humilhado, derrotado e fracassado. Como que ele termina seus dias humilhado, derrotado e fracassado dentro de uma caverna? Para que você entenda essa pergunta, como que ele chegou a esse ponto, você precisa primeiro entender a história de Ló. Quem era Ló? Irmãos, a Bíblia diz em Gênesis 11, quem está me ouvindo, diga amém. Quem está lá atrás está me ouvindo, diga amém. Glória a Deus. Lá em Gênesis 11, a Bíblia diz que Ló ficou órfão de pai e de mãe. Ele era órfão. Ele não tinha onde morar. Ele não tinha onde ficar. Ele perdeu a família. Mas ele foi resgatado por um homem chamado Abraão. Por quem, irmãos? Por Abraão. Ele foi resgatado pelo seu tio, que na verdade se tornou seu pai, porque ele se tornou pai adotivo e se tornou pai legítimo dele.
Abraão levou Ló para dentro da casa dele para morar com ele. A comida que Isaac, que era o filho legítimo, comia, Ló também comia. A bebida que Isaac bebia, Ló também bebia. Quem ensinou a Ló a palavra de Deus foi o Abraão. Agora você tem que entender uma coisa. Em Gênesis 12, a Bíblia diz que Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa para Abraão. Então, irmãos, Ló não foi simplesmente morar na casa de Abraão. Ele foi morar na casa do amigo de Deus, do pai da fé e do detentor da promessa de Deus. Ele foi morar na casa da promessa. Você está morando na casa da promessa. Essa é a casa da promessa que Deus te trouxe para abençoar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar a tua família, para mudar tudo na tua vida. Então Ló, queridos, não foi qualquer um, pastor Roberto, que ensinou sobre Deus para Ló. Foi o próprio Abraão, que foi chamado na Bíblia de o amigo de Deus. Tamanha intimidade que ele tinha com o Senhor. Não foi qualquer pessoa, pastora Sandra, que ensinou os princípios, os preceitos da lei de Deus para Ló, não. Foi Abraão. Não foi qualquer um. Abraão, irmãos, Ló chegou sem nada na casa de Abraão. Ló chegou lascado na casa de Abraão, sem teto. A maioria das pessoas, quando chega na igreja, chega da mesma forma. Quantas famílias aqui chegaram derrotadas? Quantas famílias chegaram aqui sem um teto, que significa uma cobertura espiritual, uma proteção espiritual? Quantas pessoas que chegaram aqui sem ter o conhecimento profundo acerca das coisas de Deus e receberam aqui tudo aquilo que precisavam para ter uma vida feliz, abençoada e bem-sucedida. E Ló cresceu grandemente. A Bíblia diz que ele prosperou muito, ele ficou rico, ele se tornou um homem muito bem-sucedido, pastor. Ele se tornou um homem muito próspero, ele casou. E muito provavelmente quem fez o casamento de Ló foi Abraão também, porque Abraão era pai de Ló, Abraão era provedor de Ló, Abraão era a cobertura espiritual de Ló, Abraão era o pastor de Ló, Abraão era tudo na vida de Ló. O segredo da prosperidade de Ló estava na vida de Abraão, porque Deus sempre vai colocar alguém na nossa vida para nos abençoar, para mudar a nossa história. Ninguém vai vencer na vida sozinho. Deus sempre, pastora Sandra, vai usar alguém. Pastor Leonardo, Deus sempre vai usar alguém. Deus sempre vai colocar um Abraão na nossa vida. Deus colocou um Abraão sobre a tua vida e você vai prosperar na mesma medida que Ló um dia prosperou. Você vai receber de Deus na mesma medida que um dia Ló recebeu. Pelo amor de Deus, tem alguém aqui que pode glorificar ao Senhor, aplaudir ao Senhor, bendizer ao Senhor. Você vai comer o melhor dessa terra, porque existe um Abraão sobre a tua vida. Agora presta bem atenção no que eu vou te falar. Um belo dia, Abraão chamou Ló para uma conversa. Um belo dia, Abraão chamou Ló. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Irmãos, lá no começo do texto, a Bíblia fala que Ló estava dentro de uma. Deus não é Deus de caverna.
Todas as vezes que Deus quis falar com alguém na Bíblia, Ele tirava a pessoa de dentro da caverna e dizia: sai da caverna porque eu vou falar contigo. Enquanto Elias estava dentro da caverna, ele não ouviu a voz de Deus, mas na hora que ele saiu da caverna, Deus falou com ele. Então Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele vai te tirar dessa caverna e Ele vai falar contigo. Deus não é Deus de caverna. Caverna é um tempo na nossa vida. Mas enquanto eu estou lá, você tem que sair, porque Deus é Deus de monte. Deus não é Deus de caverna. Deus é Deus de monte. O monte me aproxima do Senhor, a caverna me isola. O monte me aproxima de Deus, a caverna me afasta. Eu preciso sair da caverna. Você precisa decidir sair dessa situação. Você precisa decidir sair disso. Não é Deus que vai fazer isso por você. Mas um belo dia, lá em Gênesis 13, a Bíblia diz que Abraão chamou Ló para uma conversa. Para uma? Me ajude a pregar. Para uma conversa. Irmão, tem momento que não tem como fugir do diálogo. Tem um momento que não tem como você fugir do problema. Você tem que encarar o problema de frente. É ou não é verdade? Tem um momento que não tem como a gente fugir, não tem para onde a gente ir, a gente tem que resolver. E Abraão chamou Ló para uma conversa, e Abraão disse assim: Ló, não tem como a gente ficar junto mais. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Se você for para qualquer lado, eu vou para o outro, porque nós não temos condições de ficar mais juntos. E aí, queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela diz que na mesma hora, pastor Roberto, irmãos, na mesma hora, Ló, ele nem tosquenejou, ele nem pestanejou, ele nem parou para pensar. Na mesma hora a Bíblia diz que ele olhou para todos os lados e escolheu o melhor lugar do mundo que havia na época, que era as Campinas Verdejantes do Jordão. Na mesma hora, ele não perguntou o que Abraão achava. Ei, irmãos, a nossa geração é a geração da desonra. Ló não tinha teto, Ló não tinha comida, Ló não tinha casa, Ló não tinha nada, não tinha pai, não tinha mãe. Tudo que ele recebeu na vida foi por causa da unção que estava sobre a vida de Abraão. E agora, Abraão chama ele para conversar e dá para ele a oportunidade de fazer uma escolha. E o que ele faz? Ele escolhe o melhor lugar do mundo e deixa o pior lugar do mundo para Abraão. Ele não está nem aí. É assim que funciona na igreja. É assim que funciona. Eu sou pastor há 25 anos. Me perdoe, porque eu vim aqui para ser profeta e falar o que a igreja precisa ouvir e não o que a igreja quer ouvir. Eu vim aqui para falar o que Deus mandou falar. Presta atenção como é que funciona. A pessoa chega dentro da igreja sem nada, com o casamento derrotado, com a vida destruída, fracassado. Aí ele prospera na igreja, ele é abençoado na igreja, Deus honra a vida dele dentro da igreja, ele casa, o casamento é restaurado, as coisas acontecem, e um belo dia, ele vira as costas para a igreja. Ele vira as costas para a igreja, ele vira as costas para o Abraão dele. O que Ló fez, Ló tinha que ter falado assim: Abraão, nunca, jamais eu vou escolher antes de você.
Ele deveria ter falado para Abraão: Abraão, você que tem que escolher primeiro para onde você quer ir, e não eu. Porque você é o meu pai, você é o meu mentor, você é o meu pastor, você é o meu líder, você é minha cobertura espiritual, foi você que cuidou de mim. Quem que tem que escolher o melhor lugar é você. Quem que tem que escolher qual a melhor parte do frango que quer comer é você, Abraão. Isso é uma questão de honra. Quem está me entendendo, diga amém, irmãos. Isso é uma questão de honra. Mas o que ele fez? Campinas verdejantes do Jordão, os olhos dele cresceram. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. O que restou para Abraão, irmãos? O deserto. O que restou para Abraão, irmãos? Diga para a pessoa do seu lado: o deserto. O que restou para Abraão? Deserto. Deserto. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando você é um homem desonrado, uma pessoa que não sabe honrar, até o melhor lugar do mundo que você escolheu, que é as Campinas verdejantes do Jordão, se torna o pior lugar do mundo para você viver, Sodoma e Gomorra. Agora, quando você é um homem de honra, uma mulher de honra, não importa o lugar aonde você esteja, pode ser o pior lugar do mundo, pode ser o deserto, mas lá no deserto, Deus vai te honrar, vai te prosperar, vai fazer você enriquecer, porque a Bíblia diz que Abraão no deserto ficou riquíssimo. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Ele ficou riquíssimo no deserto. No deserto. Irmãos, quem planta desonra, sabe o que vai acabar? Morrendo na caverna. A pessoa que não sabe honrar o pai e a mãe dele. Irmãos, hoje em dia é assim que funciona. Presta atenção, o que está escrito em Lucas 15? O filho pródigo chega para o pai e diz assim: pai, me dá a parte da herança que me pertence, sim ou não? Me dá a parte da herança que me pertence. O que ele estava fazendo naquela hora? Ele estava matando o pai dele em vida, porque herança é uma coisa para depois da morte. Então, quando ele pede ao pai dele, me dá a minha herança, o pai dele estando ainda vivo, ele estava dizendo o seguinte: eu quero o que o senhor tem, mas eu não quero nada com você. E não é assim que você faz na igreja. Você quer a cura, você quer o milagre, você quer a bênção, você quer tudo que Deus tem para você, mas você não quer nada com a igreja, nada com o seu pastor, e você não quer compromisso nenhum com Deus. Você quer o que Deus tem para te dar, a herança, mas você não quer relacionamento com Deus. É muita gente que faz isso. Ele vem para a igreja, Deus abençoa a vida dele. Quando ele tem alguma coisa, ele chega para o pastor, para o pai dele e diz assim: me dá a minha herança porque eu estou indo embora. Aí ele pega um pouquinho de herança que ele tem, porque ele recebeu aqui, ele buscou de Deus aqui, foi aqui que ele cresceu, aí ele gasta tudo lá fora. Mas um dia, pastor, é Deus que manda te falar, a herança acaba. E a pessoa vai morar onde? Na pocilga. Não sei porque que eu estou falando isso, mas é isso que Deus quer que eu fale. Quem planta desonra vai morar na pocilga, querer comer comida de porco e ninguém lhe dá nada. Imagina um judeu comendo comida de porco, mesmo assim ele não comeu, porque a Bíblia diz que ninguém lhe deu nada.
Quem planta desonra vai terminar seus dias na caverna. Quem planta desonra vai terminar seus dias na pocilga, na lama. Mas hoje Deus vai mudar o nosso destino através da honra. Quem crê nisso, bate palma e glorifica o Senhor. Deus vai mudar o destino dessa igreja, Deus vai mudar o destino da tua vida, Deus vai mudar o destino da tua família, através da honra. Agora você quer saber como que você pode sair disso? Porque, irmãos, existe uma solução para tudo. Ló tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Tem gente que é assim, tem tudo para dar certo, mas dá errado. E tem gente que tem tudo para dar errado e dá certo, porque Deus usa os loucos e as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que se acham e se julgam sábios. Por isso que Deus me usa, porque eu sou doido, irmão. Além de doido, eu sou atleticano. Além de atleticano, sofredor, não ganha nada. Mas é doido, eu sou doido. Eu gosto daquele tipo. Fazer o quê, varão? Vou até tomar água. Eu gosto de sofrer. Mas dentro de Minas a gente é que manda. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Me perdoe, Senhor. É só para quebrar o gelo, irmãos. Vamos lá. Quais foram as duas nações que surgiram do incesto de Ló e de Abraão, pastora? Amonitas e... eu esqueci o outro. Moabitas e amonitas. Diga comigo, Moabitas. Fale, pelo amor de Deus, está com fome? Diga Moabitas e amonitas. Irmãos, dois povos nasceram debaixo de maldição. Talvez, olha, imagine qual é a pior coisa do mundo, irmãos. É você já nascer debaixo de uma maldição. Como é que é o nome da senhora? Zaira. Que nome bonito. Bate aqui, esse nome é show de bola demais, uai. Se eu tiver uma filha, eu vou botar o nome de Zaira. Diferente, bonito, né? Zaira. Irmãos, até me perdi. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Dois povos surgiram por causa de uma maldição da caverna, da desonra. Moabitas e amonitas. Quais as nações que surgiram debaixo de maldição? Lá em Deuteronômio 23, versículo 2, há uma maldição sobre os amonitas e os moabitas que dizia, como é teu nome, varão? Bonitão. Lucas. Lucas é genro do pastor? Deus te honrou, né, varão? Varão. Tu é feio, varão. Tô brincando, brincadeira, gente. Pior sou eu, aí. Irmão, não existe ninguém feio. Existe gente solteira. Porque o casado não tem que provar nada para ninguém mais, não é verdade? Pior que eu estou solteiro, mas vamos. Então, dois povos nasceram debaixo de maldição, Moabitas e amonitas. E a Bíblia diz, pastora Sandra, minha xará, mulher de Deus, poderosa, porque toda mulher baixinha é poderosa, é ungida, a unção sobe mais rápido. Vai dos pés à cabeça em fração de segundo. O negócio pega fogo mesmo. Então, queridos, essas duas nações, Moabitas e Amonitas,
Elas já nasceram fadadas à miséria, ao fracasso, à ruína, à pobreza, à perversão sexual. Talvez você tenha nascido dentro de uma família que tudo dá errado. Que todo mundo que casa separa. Que todo mundo morre de câncer. Que tudo dá errado. Talvez você já tenha nascido debaixo de uma maldição. Mas vamos lá. 10 gerações se passaram. Que é isso, Rara? Ficou emocionado porque eu te chamei de feio? Ou revoltado? Olha aqui para mim. Vamos para a palavra. Irmãos, não tira minha atenção não, irmão. Olhe para mim. Aí a Bíblia diz que 10 gerações se passaram. Quantas gerações se passaram, irmãos? 10 gerações se passaram. E quando as 10 gerações se passaram, lá no livro de Ruth, é forte demais. Lá no livro de Ruth, irmãos, a Bíblia diz que havia uma família em Belém de Judá. E a palavra Belém significa casa do pão. Significa o que, igreja? Belém significa casa do pão. E essa família morava em Belém, na casa do pão. Você está em Belém, na casa do pão. É aqui que você mora. Eu digo e você repete o nome da família: Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion. Elimeleque significa Deus é meu rei. Elimeleque significa Noemi significa doçura. Noemi significa doçura. Malom significa canção. Malom significa e Quilion significa perfeição. Quilion significa perfeição. Agora presta bem atenção. Um belo dia, houve um problema em Belém da Judéia. Houve uma grande fome na terra. Cuidado na hora que você estiver passando por problema, porque é a hora mais difícil de se tomar decisões. Nunca tome decisões quando você estiver com a cabeça quente. Nunca. Porque o que eles fizeram? Eles moravam em Belém, que significa casa do pão, pastora Sandra. Aí eles tiveram um problema, uma recessão terrível, problema grave na cidade. Eles não souberam esperar o tempo. O que aconteceu? Decidiram sair de Belém e se mudaram para um lugar chamado Moabe. Eles saíram da terra do pão, da casa do pão, e foram morar na terra da maldição, que é Moabe. Quem está me entendendo, diga amém, irmãos. Seu destino vai mudar hoje, preste bem atenção. Preste atenção, vamos lá. Eles saíram de Belém da Judéia e foram morar, pastor Roberto, em Moabe, que era uma terra maldita, que era uma terra pervertida, que era o pior lugar do mundo para se viver. Era o pior lugar do mundo para se morar. Foi a pior decisão que eles tomaram na vida dele. É uma pessoa que sai da igreja porque está passando problema. Porque deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Ficar na igreja quando tudo está bom é fácil demais. Ficar em Belém quando tem pão é bom demais. Mas quando o pau está quebrando é que você vê quem permanece e quem não permanece. Calma que eu estou só aquecendo a bateria. Daqui a pouco a peixeira entra. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você.
Você está junto com a pessoa quando você está alegre, quando está com dinheiro no bolso, você tem um monte de amigos. Quando a igreja está celebrando, está tudo perfeito. Mas quando vem o espírito de Jezabel dentro da igreja, o espírito de Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, quando vem esses demônios da rainha dos céus, que divide o povo, que divide a igreja, aí é que você vê quem é e quem não é verdadeiramente filho da honra. Aí é que você vê, e presta atenção que eu estou só começando. Aí o que a palavra de Deus fala? Que assim que essa família, pastor Leonardo, assim que essa família, pastora, chega em Moabe, o que acontece? Acontece o seguinte, Elimeleque morre. Assim que ele chega lá em Moabe, está lá no livro de Ruth, vai ler Bíblia, porque o que muda a vida da gente, meu irmão, é a palavra de Deus. Grito não produz o espírito pode até produzir grito, mas o que atrai a presença de Deus para a igreja é a palavra de Deus quando entra no nosso coração, porque quando a palavra de Deus entra no nosso coração, é o próprio Deus que está morando dentro de você, nada vai resistir você todos os dias da sua vida. Chega de pirotecnia dentro da igreja. Vamos ter um reabibliamento ao invés de um reavivamento. O diabo tentou Jesus com a palavra, mas Jesus venceu o diabo também com a palavra, porque está escrito no Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E está escrito também no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a palavra de Deus está em nós, nós não tomamos decisão nenhuma errada na vida, porque nós sabemos para onde ir. Nós sabemos para onde ir. E aí Elimeleque morre. O que significa Elimeleque? Deus é o meu rei. Agora preste atenção nessa revelação. Irmãos, preste atenção, queridos, nessa revelação. Elimeleque morre assim que ele chega em Moabe. Ele trocou Belém, casa do pão, por Moabe, terra da maldição. Quando ele chega em Moabe, ele morre. E o que significa Elimeleque? Deus é meu rei. Irmãos, quando Deus, que é o rei da nossa vida, deixa de ser o rei da nossa vida, quando ele morre para nós, Noemi, que significa doçura, se torna amargura. E a Bíblia diz que na sequência, Malom e Quilion, filhos de Noemi, também morrem. Quando Elimeleque, que Deus é o meu rei, morre na nossa vida, a doçura se transforma em amargura, a canção e a perfeição vão embora da nossa vida. Porque você está em Moabe, a terra da desonra. A terra da desonra. Vamos lá. Aí a Bíblia diz, irmãos, que algo extraordinário acontece. Noemi toma uma decisão, porque deixa eu te contar uma coisa, quem tem o poder de mudar o seu destino, Deus, Ele é onipotente, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, mas a única pessoa que pode mudar o seu destino não é Deus. Deus já decidiu o que Ele quer para a sua vida, só quem pode determinar o teu destino é a decisão que você toma, é a atitude que você tem no seu dia a dia. Eu determino o destino que eu vou ter da minha vida, não é Deus.
Tem coisas que eu faço, tem coisas que Deus faz. Abriu o mar vermelho é com Deus, mas marchar é com você. Com Deus é assim, meu irmão. Você coloca o pé, Ele coloca o chão para você andar. Você coloca o pé, Ele coloca o chão. Você coloca o pé, Ele coloca o chão. Mas é assim. É de passo em passo. É de fé em fé. É dia a dia. Mas tem coisa que eu tenho que fazer. Deixa eu te contar uma coisa. Quem abriu o túmulo de Lázaro não foi Jesus não, foram os discípulos dele. Mas quem chamou Lázaro para fora foi Jesus. Tirar a pedra com você. Você tem que tirar a pedra. Mas ressuscitar Lázaro é com Jesus. Mas deixa eu te dar uma revelação. A morte não impediu Lázaro de ouvir a voz de Deus. Tudo o que está morto na tua vida vai ter que se curvar diante da voz do Deus Todo-Poderoso e ressuscitar, porque a morte não tem o poder de impedir você de ouvir a voz de Deus. A morte não tem o poder de me impedir de ouvir a voz de Deus. A morte não tem o poder de me impedir de ouvir a voz de Deus. Tudo que está morto na tua vida vai ter que se curvar diante da voz de Deus e vai ressuscitar. Tua família vai ressuscitar, teu casamento vai ressuscitar, tua prosperidade vai ressuscitar. Tudo que está morto vai ressuscitar. Se você crê, bate palma e glorifica o Senhor. Vai ressuscitar. Porque a morte não tem poder. A morte ela não foi capaz, minha xará, pastora Sandra amada. A morte não foi capaz. É Hugo, né? É Hugo não, é... Ramon. Para Hugo tem tudo a ver. Ramon, a morte não teve o poder de impedir Lázaro de ouvir a voz de Deus. Lázaro estava morto, mas quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, ele teve que obedecer, a morte teve que sair fora. Então na hora que Jesus bradar na tua vida, esse mal vai ter que sair, esse problema vai ter que sair, esse câncer vai ter que sair, essa doença vai ter que sair, a morte vai ter que sair, e vai ter que dar lugar para a voz do Deus que criou o céu e a terra. Sabe por quê? Gênesis 1 versículo 1, agora eu estou na veia profética. Gênesis 1, versículo 1 diz assim, Bereshit bara, Elohim Adonai. Bereshit bara. A palavra criar, Lavoisier, que foi um químico francês que viveu no século 17, ele dizia o seguinte, que na natureza nada se cria, mas tudo se transforma. Ou seja, para tudo passar a existir, precisa de uma matéria-prima. Só que a palavra Bereshit bara, no hebraico, é criar a partir do nada. Deus cria a partir do nada, ou seja, Ele não precisa de matéria-prima para fazer coisa alguma na tua vida. Ele diz, haja, e as coisas passam a existir. Quem crê, diga amém, e aplauda logo, e grite logo. Aí você diz assim, pastor, não tem jeito para o meu casamento. Ele olha para você e diz, bara. Não tem jeito para minha família, ele diz, bara. Ele cria de onde não existe possibilidade de ser criado.
O Deus que do nada criou todas as coisas, preste bem atenção no que eu vou falar, essa é forte. O Deus que do nada criou todas as coisas é suficientemente poderoso para abrir qualquer porta que Ele quiser na nossa vida e operar qualquer milagre que Ele quiser na nossa vida, meu Deus. Será que essa igreja é pentecostal ou não? Será que essa igreja crê ou não? Se é para aplaudir, aplaude direito. Aplaude dando glória. Aplaude glorificando. Ele cria tudo do nada, irmãos. Ele não precisa de matéria-prima para fazer coisa alguma. Do nada, pastor, ele pode trazer uma multidão para cá, Mandagalabás. Do nada, ele pode fazer o pobre ficar rico. Do nada, ele pode fazer você virar um empresário. Do nada, ele pode converter toda a sua família. Do nada, ele pode mudar o histórico da tua vida. Que ele não precisa de matéria-prima. É forte, Brasil. Como diz lá o... Você está entendendo, irmão? Mas vamos voltar para Noemi. Aí Noemi perde o marido e perde os 2 filhos. Ela perde Elimeleque e ela perde Malom e Quilion, lá em Moabe, na terra da desonra, na terra da maldição. Agora presta atenção, uma coisa muito forte. Noemi toma uma decisão. Diga comigo, decisão. Eu decido mudar o meu destino, irmão. Eu sou o Senhor do meu destino. Sabe por quê? Como é que é teu nome? Natália, pastora Natália, porque todo filho de pastor é pastor também. Está na Bíblia, eu provo. A tribo de Levi era por linhagem familiar. O filho do pastor, ele tem um DNA de pastor, querendo ou não querendo, ele tem um DNA. Pode até não querer ser, mas ele tem um DNA. Ele tem a unção sobre a vida dele. Agora presta atenção no que eu vou te falar, irmãos. Presta atenção no que eu vou te falar. Noemi toma uma decisão. Ela diz o seguinte: eu não fico mais na terra da desonra. Eu não fico mais em Moabe. Eu vou voltar para Belém da Judéia. Decida sair de Moabe hoje e voltar para Belém. Decida sair da terra da desonra e entrar na terra da honra hoje. Decida mudar o seu destino. Você pode até não mudar o destino da sua família. Você pode até não mudar o destino das outras pessoas. Mas o seu destino você pode mudar. O seu destino você pode mudar. E Noemi, pastorzão, ela diz o seguinte, ela chama as 2 noras dela, Ruth e Orfa, para uma conversa. Olha a conversa de novo aí. Lá atrás teve um diálogo entre Abraão e Ló. Agora tem um diálogo entre Noemi, Ruth e Orfa. Presta atenção nisso aqui, irmãos. É muito importante. É muito importante você ouvir isso. Noemi chama as 2 noras para uma conversa. E ela diz na tora, eu vou voltar para Belém. Eu decido que eu não vivo mais na terra da maldição. Eu vou voltar para a minha terra, de onde eu nunca tinha que ter saído. Pastor, se eu sou profeta de Deus, tem muita gente como Noemi, que vai sair de Moabe e vai voltar para a casa do pão, que é esse lugar aonde nós estamos sentados nessa noite. Quem pode aplaudir ao Senhor e dar glória. Essa saiu agora, não sei porquê, mas saiu.
Tem muita gente que vai abrir os olhos porque está morrendo lá fora. Como Elimeleque morreu, como Malom morreu, como Quilion morreu. Mas Deus vai abrir os olhos, como abriu os olhos de Noemi, vai dizer: eu vou para a casa do pão de novo, porque lá eu tinha comida farta. O filho pródigo, quando estava na pocilga, ele não ficou na pocilga para sempre, sabe por quê? Porque Deus é um Deus que ama e perdoa. Na hora que ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou pedir para ser o empregado dele. Na hora que ele chega na casa do pai, o pai diz: você nunca deixou de ser filho. Não existe ex-filho. Quem é filho para sempre. Pode estar aonde estiver, vai ter que se arrepender lá na pocilga, lá dentro da caverna, e vai ter que voltar, e vai ter que se arrepender, e vai ter que pedir perdão, mas Deus vai fazer festa, porque a alegria vai ser maior. Eu não tenho nada a ver com isso. Só estou falando o que Deus está mandando, porque Ele está soprando coisa que não era para eu estar pregando. Noemi toma uma decisão totalmente diferente do que eu preguei de manhã. A mesma palavra. Noemi toma uma decisão, pastora. Ela diz: eu vou voltar para a minha terra. Então ela chama duas moabitas. Irmãos, olha para mim. Ruth e Orfa eram moabitas, filhas de maldição, filhas de incesto. Muito provavelmente, irmãos, Noemi, Ruth e Orfa, muito provavelmente, elas foram até abusadas sexualmente naquela terra, porque era uma terra de perversão. Não duvido que tenham sido abusadas. Elas eram malditas, pelo simples fato de serem moabitas, porque Deus amaldiçoou os moabitas e os amonitas, porque eram filhos de Ló com as filhas dele. E que tudo começou lá atrás, quando Ló desonrou o líder dele, o pastor dele, o pai dele, que era Abraão. É forte, igreja? Deus revelou tudinho para mim, para eu revelar para você aqui nessa noite. Porque eu sou pastor há 25 anos, eu sei o que eu estou falando. Agora vamos lá. Vamos para os finalmente. Aí Orfa, que era moabita, nora de Noemi, que era sogra de Orfa, obviamente. E a palavra sogra, quantas sogras tem aqui, irmãos? Que coisa mais linda do mundo. Porque sogra significa aquela que é mãe duas vezes. Tem muito genro que olhou para mim com cara feia. Mas sogra significa isso, aquela que é mãe duas vezes. Mas outros já dizem que feliz foi Adão que não teve sogra. Enfim, vai fazer o quê? Orfa era nora de Noemi. Noemi era sogra de Orfa. E Noemi deu um veredito: podem voltar para Moabe. Pode voltar para o lugar de onde vocês vieram. Pode voltar para a terra de vocês, porque eu vou para Belém. Faça o que você quiser da sua vida. Eu vou voltar para Belém. Eu vou para a casa do pão. Eu não fico mais em Moabe. Eu vou voltar para Belém. Você está entendendo, varão? Eu vou voltar para Belém. Então, o poder de mudar o meu destino e a minha história não está nas mãos de Deus, porque a Bíblia diz que tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é direito nosso. Irmãos, Ele já conquistou na cruz tudo aquilo que eu preciso para viver. Tudo que eu preciso já foi conquistado na cruz do Calvário. Por que eu não recebo? Por causa da atitude que eu tenho. Por causa das atitudes que eu tenho.
Porque a graça é isso, é se apropriar daquilo que já é meu por direito. Já é meu. Eu sofri muito alguns anos atrás, há 3 anos atrás, mas eu decidi que 2019 é o meu melhor ano, vai ser o meu melhor ano. Em todos os sentidos que você puder imaginar. Noemi decidiu mudar o destino dela. E ela chegou para Orfa e para Ruth e disse: vocês podem voltar para a casa de vocês. Vocês podem voltar para a terra de vocês. Vocês podem voltar para o lugar de onde vocês... Olha para mim, por favor. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim que eu estou terminando. Vamos lá. Senão eu vou até a meia-noite. Vamos lá. Queridos, quem tem o poder de mudar seu destino é você e não Deus. Tem gente, quando Deus falou com Ezequiel, presta atenção nessa revelação. Quando Deus falou assim com Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel 37. Aí ele disse o quê? O Senhor é que sabe. Olha a nossa desculpa de crente. Hein, Natália? Olha a desculpinha de crente. Não, eu não sei. Deus é quem sabe. Esse namoro é de Deus ou não? Não sei ainda. Deus é que sabe, mas já está namorando. Irmão, tudo que você precisa saber na sua vida. Precisa perguntar qual é a vontade de Deus? Eu vou te dizer uma coisa: toda a vontade de Deus para a minha vida, em todas as áreas da minha vida, já foram reveladas e estão escritas na palavra de Deus. Eu não preciso perguntar para Deus qual é a vontade dele, porque a Bíblia é o livro dos pensamentos de Deus. Se eu quero saber como é que Deus pensa, eu tenho que conhecer a Bíblia. Se eu conheço a palavra, se eu conheço a Bíblia, eu não tenho dúvida na decisão que eu vou tomar. Eu sei se essa mulher é para mim ou não é. Eu sei se esse rapaz é para mim ou não é. Eu sei se essa obra é para mim ou não é. Por quê? Porque eu não vou ter dúvida. Dúvida é do diabo, não é de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela já foi revelada na palavra de Deus. Eu não oro mais por cura, porque a Bíblia não manda eu orar por cura, a Bíblia diz: curai os enfermos. Mateus 10, 8. Então é diferente de orar. Eu simplesmente digo: você está curado em nome de Jesus. Receba a sua cura. Que é a palavra que fala. É a palavra ou não é a palavra que fala? Curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. Então Noemi toma uma decisão. Aí vamos lá, as duas moabitas chegam perto dela. Orfa vira para ela e diz assim: primeira coisa que Orfa faz, olha só, presta atenção, senão você não entendeu a palavra, que eu estou indo para o desfecho agora. Orfa olha para Noemi e começa a chorar. Irmãos, chorar nem sempre resolve o problema. E nem sempre quer dizer que você ama. Quando uma pessoa chega perto do pastor, sou pastor há 25 anos. A pessoa chega assim: pastor, eu quero falar com o senhor no gabinete. Aí antes de começar a falar, a pessoa começa a chorar. É assim ou não é assim, varão? A pessoa começa a chorar. Aí daqui a pouco a pessoa começa a falar assim: pastor, o senhor sabe que eu te amo tanto. Eu amo tanto essa igreja. Mas Deus mandou eu sair dela. É assim ou não é assim? Desse jeito, irmão. Mas eu sou crente desde os 11 anos de idade.
Não parece, eu sei, mas eu tenho 45 anos de idade. Por quê? Irmãos, eu sei o que eu estou falando para você. E vou pregar assim até os 80, você está achando o quê? Primeiro a minha cor. Segundo a unção e a palavra, a promessa de Deus é de longevidade de vida. Tá doido? Abraão teve filho com 100 anos, varão. Queridos, presta atenção. Chorar nem sempre significa honra. Nem sempre significa amor. Quantos maridos que metem a mão na cara da mulher, na fuça lá, todo dia chora arrependido, dizendo, não vou mais te bater nunca mais, me perdoa, volta para mim, no outro dia está batendo de novo, e chorando de novo. Chorar não quer dizer nada. Deus não se importa tanto com lágrimas. Ouça a revelação rema de Deus. Deus não se importa tanto com lágrimas quanto Ele se importa em ser obedecido. O que muda a vida da gente não é lágrima, o que muda a vida da gente é obediência à palavra de Deus. Você pode morrer de chorar e nunca receber nada de Deus, mas se você obedecer à palavra, você pode nunca derramar nenhuma lágrima e viver debaixo de milagre todo santo dia da sua vida. Então, irmãos, presta atenção para a gente encerrar. A Bíblia diz que Orfa chorou, depois que ela chorou, ela abraçou Noemi, depois que ela abraçou Noemi, ela beijou Noemi, e depois que ela beijou Noemi, ela foi embora, e voltou para Moabe. Mas Ruth, irmãos, que era uma moabita, ela decidiu mudar o destino dela através da honra. Ela chega para a sogra dela, que era uma mulher velha, sozinha, não tinha mais marido, não tinha mais filhos, não tinha mais ninguém por ela, e Ruth disse, eu não vou te deixar sozinha, porque é assim que acontece na igreja, quando nós mais precisamos, nós menos podemos contar com as pessoas. Quantas vezes, pastores, nós nos sentimos assim dentro da igreja? Mas Ruth olhou para ela, para Noemi e disse, Noemi, deixa eu dizer uma coisa para você, aonde você for, eu vou. O teu povo a partir de hoje é o meu povo. E tem mais, Noemi, eu não conheço o teu Deus, mas a partir de hoje, Ele também é o meu Deus. Não te deixarei, aonde tu fores, irei eu, aonde tu pousares, pousarei eu. Pastor Roberto, pastora Sandra, Deus vai levantar uma geração nessa igreja, que vai olhar para vocês, como Ruth olhou para Noemi, e vai dizer, onde tu fores, irei eu, onde tu pousares, pousarei eu, o teu Deus é o meu Deus, a tua terra é a minha terra, uma geração de filhos legítimos. Quem pode aplaudir, aplauda o Senhor. Fique de pé no seu lugar, e vem até aqui à frente correndo. Venha. Deixa eu lhe dizer uma coisa, e eu passo para o pastor para a gente celebrar a ceia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Venha até aqui à frente, vamos encher aqui, tenha medo não. A Bíblia diz que Ruth, ela chega lá em Belém da Judeia. Quer ouvir o desfecho da palavra? Então olha aqui para mim. Quando Ruth chega lá em Belém, olha o que a honra faz. A desonra levou Ló a morar onde? Na caverna. A desonra levou o filho pródigo a chegar até que ponto? Comer comida de porco, bolota de porco, desejar. A desonra fez isso, mas olha o que a honra fez na vida de Ruth. Ela foi para uma terra estranha, morar no meio de um povo estranho,
servia a um Deus que ela não conhecia, mas ela foi por honra à sogra dela. E quando ela chega lá, a primeira coisa que acontece, a Bíblia diz que um dia ela estava colhendo espigas de milho no campo. E um jovem rapaz chamado Boaz, que ele não era nada não, irmãos, ele era só o homem mais rico de toda Belém da Judéia. Ele bate os olhos em Ruth, e a Bíblia diz que ele se apaixona por Ruth. Ele se casa com ela, e ela se torna a mulher mais próspera daquela terra. A honra leva você a viver uma vida de prosperidade. Ela se torna a avó de Davi, ela entra na linhagem real de Jesus, o Messias. Uma moabita mudou o destino dela através da honra. No dia que você decidir ser uma pessoa de honra, o seu destino vai ser mudado. Eu posso ouvir amém? Posso ouvir um aplauso ao Senhor? Vamos adorar o Senhor. Pastor. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, a Tua palavra foi ministrada nessa noite, a Tua palavra foi ministrada, e Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nós cremos, meu Deus, que a Tua palavra é a verdade, a inequívoca verdade, a inerrante verdade, a insofismável verdade, a eterna verdade. A Tua palavra, meu Deus, é viva, é eficaz, é mais cortante, penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Ela vai até as juntas e medulas. Ela é a Tua palavra. É a Tua palavra, meu Deus. Meu Deus, que cada um aqui nessa noite possa decidir mudar o seu próprio destino. Que cada um aqui possa decidir, meu Deus, mudar o seu próprio caminhar. Decidindo ser um filho da honra e uma filha da honra. Decidindo ser uma pessoa de honra. Decidido ser alguém que vai honrar ao invés de desonrar. Eu não moro em Moabe nunca mais. Eu posso ter nascido lá, mas eu não tenho que ficar lá. E eu decido não morar em Moabe. Eu decido não viver em Moabe. Eu vou voltar para Belém da Judéia. Eu vou voltar para a casa do pão. Levante as duas mãos o mais alto que você puder e comece a aplaudir ao Senhor com toda a força da sua vida. Mude o seu destino hoje, através da honra, em nome de Jesus. Pastor Roberto, em nome de Jesus, não quero passar o horário. Oh, glória a Deus.